Bom, gente, então na parte anterior eu estava falando desse último trecho que eu coloquei aqui no slide, que é um trecho em que o Pero Vaz de Caminha vai chamar a atenção do rei para o fato desses índios serem pessoas passíveis de se tornarem cristãos. Lembrando que nesse momento a igreja está precisando de novos fiéis, porque está naquele momento enfrentando uma série de protestos, né, é, como o de Martin Lutero, que vai protestar contra o comportamento extremamente capitalista da igreja e gerar ali uma espécie de reforma, né, que é a reforma protestante. E então a igreja está nesse momento de decadência, é muito interessante para ela ter novos fiéis e encarar uma terra virgem de fé seria muito interessante, porque daí ela poderia transformar todas aquelas pessoas em cristãos e ganhar um monte de fiéis de uma vez só. É isso que ele chama a atenção aqui nesse trecho. Bom, e daí tem vários outros trechos, né, mas principalmente remetendo à nudez das Índias, à fertilidade da terra e essa questão da fertilidade para conquista de novos fiéis. Depois, além da literatura informativa, como era essa literatura da Carta do Pero Vaz de Caminha, que a gente ainda questiona essa questão de ser literatura ou não, mas dos textos, talvez, a gente também tem a literatura jesuítica ou textos jesuíticos, que eles vêm ali com a criação da Companhia de Jesus. Como que foi esse momento? Que é depois de receber essa carta, ver que tem um campo fértil para geração de novos fiéis, o rei vai mandar para o Brasil, né, para essa terra Vera Cruz, vários religiosos, dentre eles o padre Anchieta, né, mais vários jesuítas, vai mandar com o objetivo claro de tentar ensinar de aprender primeiro a língua deles, estabelecer uma comunicação com esses índios para poder cristianizar esses índios. Então eles tinham esse objetivo. E foi com esse objetivo que se criou a Companhia de Jesus, que era uma companhia que tentava ensinar ali uma organização que tentava escolarizar esses índios de uma forma religiosa, né? Então tinha um trabalho catequético muito forte, tudo isso estava relacionado com a Contra-Reforma, que é essa resposta da igreja, um avivamento da igreja. A igreja estava ali em decadência, com aqueles comportamentos extremamente capitalistas. Há uma evolução, uma revolta em relação a isso, né? Quando Martinho Lutero vai lá e postula suas teses, coloca suas teses, ganha apoio de várias pessoas, as teses contra as indulgências que eram vendidas pela igreja. A igreja então se reúne e fala: olha, precisamos responder isso. E eles respondem com a Contra-Reforma, criando uma série de regras, criando a Inquisição, por exemplo. Bom, essa questão da cristianização dos índios tinha a ver com esse projeto da Contra-Reforma. E, junto com tudo isso, o que aconteceu? A desculturalização do índio. O índio ele vai perdendo a sua cultura, porque ele começa a aprender essa cultura do outro, mas ao mesmo tempo que ele perde a sua cultura, mas ele não é aceito na cultura do europeu. Ele aprende um pouco da cultura do europeu, mas observe, ele não é aceito lá. Isso tudo vai gerar uma série de conflitos depois, né? Bom, e aí eu coloco por fim como um representante dessa literatura ou desses textos jesuíticos o padre Anchieta, que é um padre que foi uma personagem muito importante desse período, um padre que deu praticamente a vida, né, a essa missão de cristianizar os índios, defendeu os índios em vários momentos em que os portugueses se voltavam contra eles, ele aprendeu a cultura dos índios, criou um dicionário tupi para poder se comunicar com esses índios e tentou adequar a sua cultura, a cultura portuguesa, à cultura dos índios, de alguma forma. Mas tudo isso não quer dizer que ele deixou de tentar cristianizar os índios impondo a cultura europeia. Ele fez isso sim, mas ele fez isso por meio de uma forma mais didática possível, né? Ele tentava trazer os textos bíblicos por meio de pequenas encenações para que os índios pudessem entender as passagens bíblicas. Falava muito da vida de Jesus, usando principalmente o Velho Testamento e também da vida dos santos.